Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu gostaria de falar sobre a primeira ceia. A primeira ceia que Deus deixou para o povo de Deus como um memorial perpétuo. E nós vamos celebrar esta ceia até Jesus voltar. Ele disse que nós devemos fazer isto em memória dele até que ele venha. Havia um memorial no Antigo Testamento, havia um sacrifício, o povo de Deus se assentava para uma janta, por isso é ceia, e a primeira ceia foi celebrada ainda no Egito, antes da morte dos primogênitos. Quando Jesus veio, João Batista olhou para Jesus na beira do rio Jordão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convido então você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. No capítulo 12, Deus diz como eles deviam fazer essa ceia, que dia que eles deviam fazer essa celebração. No dia 10, então, daquele mês que Deus chamou o mês de Abib, eles deviam separar um cordeiro de 1 ano ou um cabrito, mais ou menos juntar na mesma casa a quantidade de pessoas que estavam habilitadas para comer todo o cordeiro, ou todo o cabrito. Então, se a família fosse muito pequena, se juntava com a outra família, e eles deviam comer toda a carne. E se sobrasse alguma coisa, aquilo devia ser queimado, não devia sobrar nada para o dia seguinte. Quando eles celebraram esta primeira Páscoa lá no Egito, naquela mesma noite, à meia-noite, a Bíblia diz que o anjo da morte passou sobre a terra do Egito, e os filhos primogênitos de todas as casas dos egípcios, onde não havia aquela marca, aquele sinal do sangue na porta, o anjo entrava. E nas casas que tinham aquele sinal, na verga da porta em cima ou nos umbrais, o anjo passava por cima. Essa palavra hebraica, passar por cima, é pesar, da onde nós temos a palavra transliterada Páscoa, passar por cima. O anjo passava por cima daquela casa, ele não entrava. Naquela casa, os primogênitos eram preservados. Eles celebraram aquela Páscoa e a maneira como eles deviam celebrar aquela Páscoa devia ser com sandálias nos pés. Dentro de casa, normalmente, a gente fica bem mais à vontade. Não é assim que acontece? A gente está em casa, a gente coloca lá uma sandália, um chinelo. O sapato deles naquela época era sandálias para viagem, no mais eles ficavam descalços. Então aquela celebração eles deviam colocar as sandálias nos pés amarrada, deviam colocar as roupas de viagem, pegar a vara para proteção, para ajudar na viagem também, deviam colocar a cinta em volta do corpo para amarrar bem a roupa, para que eles estivessem então prontos para a viagem. A gente diria hoje estar com a mala pronta. Se você vai viajar, você vai escolher algumas roupas de viagem. Hoje nós temos roupas para escolher. Naquela época eram pouquíssimas roupas. Talvez a pessoa tivesse 2 mudas de roupa. Era muito pouco. Mas hoje nós diríamos, você tem que estar com o passaporte na mão, os documentos na mão, com a mala pronta, tudo arrumado, pronto para viagem. Eles celebraram então aquela primeira Páscoa, eles caminharam talvez alguns meses, 3 meses, até chegar no monte onde Deus deu a lei. Eles ficaram ali até fazer todos os utensílios do tabernáculo, que era o lugar onde eles deviam cultuar a Deus.
quando eles terminaram de preparar tudo, a Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 1 que no primeiro mês do segundo ano, então eles levantaram o acampamento dali e partiram do Monte Horebe, ou Monte Sinai. E eles ficaram rodando por causa da teimosia deles e por causa da desobediência, ficaram mais 38 anos. Então 2 mais 38, na minha conta fecha 40. E eles ficaram 40 anos e 11 meses no deserto. Quando então Moisés, em Deuteronômio capítulo 1, fala com Josué e com todo o povo, era o 11º mês do 40º ano, quase estava completando 41. Então eles entraram na terra prometida, passaram o rio Jordão, Josué estava na frente, a arca da aliança estava na frente, os sacerdotes, e o rio estava na enchente, os sacerdotes com a arca da aliança, eles começaram a entrar no rio Jordão, e o rio foi secando, e ficou por tanto tempo que todo mundo passou, e não só todos passaram, como Josué, depois que todo mundo passou, ele ainda fez um altar com 12 pedras no meio do rio. Então, foi um sinal de Deus, foi um mover de Deus. Josué então circuncidou aquelas crianças que nasceram no deserto e celebraram a Páscoa na terra prometida. Quando Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, ele diz assim: eu estava ansioso, desejoso de celebrar essa ceia com vocês, mas eu digo para vocês que eu não beberei mais deste cálice até beber um novo no reino dos céus. Então Jesus, com sua igreja, com seu povo, com seus discípulos, celebrou agora a primeira Páscoa da nova aliança. Aquela primeira Páscoa que Moisés celebrou lá no Egito era a primeira Páscoa de Israel. Jesus então celebra a primeira Páscoa da nova aliança. Quando ele pega aquele cálice, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E Jesus só vai celebrar de novo conosco quando a gente chegar na presença de Deus. Quando a gente vê aquele quadro, diz que Da Vinci, que era um pintor, ele pintou aquele quadro da última ceia. Na verdade não foi a última ceia, aquela foi a primeira. Porque a última nós vamos celebrar com ele lá no céu. Nenhuma Páscoa, nenhuma ceia foi celebrada no deserto. Nós também estamos passando por um tempo de lutas pelo deserto. O deserto é parte da nossa agenda. E nesse deserto que nós passamos dessa vida, quando somos resgatados do Egito, que é do nosso pecado, e somos comprados para Deus, nós fazemos parte agora dos primogênitos. No Antigo Testamento, o primogênito é quem tinha o direito à herança. Hebreus 12, 23 nos diz que nós não chegamos ao Monte Sinai. No Monte Sinai foi dada a lei da condenação. Nós chegamos no Monte Sião. O Monte Sião é onde Jesus morreu, em Jerusalém. E ele diz que nós chegamos à assembleia dos primogênitos que estão com seus nomes escritos no céu. Agora, como Jesus é o Filho unigênito e o primogênito, nós também nos tornamos como primogênitos. Nós fomos comprados. Aquele sangue na porta das casas do povo de Deus impediu que o anjo da morte tirasse a vida dos primogênitos. E Deus disse: agora os primogênitos são meus. São meus. Quando Jesus foi levado em Lucas capítulo 2, foi levado para Jerusalém, a Bíblia nos ensina que eles estavam simplesmente cumprindo uma lei.
Todo primogênito é meu, Deus diz. Agora eu e você somos também parte dos primogênitos. E assim como o primogênito tinha a herança, nós também temos a herança. E o capítulo 13, então, fala de alguns conselhos de Deus para o povo de Israel. Dos versos 1 a 10 diz assim: O Senhor falou a Moisés: Consagra-me todo o primogênito, todo o primeiro a sair do ventre de sua mãe, entre os israelitas, tanto os homens como os animais, porque será meu. De Deus pertence as primícias. Agora em Jesus, nós também somos como primogênitos, nascidos pelo poder do Espírito Santo, a palavra de Deus que nos gera em Cristo Jesus. Verso 3: E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois o Senhor vos tirou daqui com mão forte. Por isso, não se comerá pão fermentado. Estais saindo hoje no mês de Abibe, quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, Abraão, Isaque e Jacó, terra que dá leite e mel, observarás este ritual. Comerás pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma festa ao Senhor. Durante 7 dias se comerão pães sem fermento, e não deverá haver pão fermentado, nem fermento em todo o teu território. Naquele dia dirás a teu filho: Isto é por causa do que o Senhor fez por nós quando saí do Egito. Isso te servirá de sinal em tua mão e de memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque o Senhor te tirou do Egito com mão forte. Por isso cumprirás este estatuto na sua época a cada ano. A celebração da Páscoa é de geração em geração, até que Jesus volte. Quando ele deixou a ceia, ele disse: Fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. É um memorial. A ceia é aquilo que nós celebramos, lembrando do que Jesus fez por nós lá, quando ele entregou a sua própria vida. Ele derramou o seu sangue para nos purificar. No Egito, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, devia ser morto, e o seu sangue livrava os israelitas da morte, do anjo da morte. O sangue de Jesus, perfeito, que não tem pecado, foi derramado para que eu e você tenhamos também libertação do poder da morte. Agora, o inimigo das nossas almas não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele não tem mais poder sobre nós. Nós pertencemos ao Senhor. Amém? A ceia do Senhor, ela é marcada por uma vida santificada e consagrada em memória do que Cristo fez. Por que agora a gente vai se consagrar, se dedicar, confiar no Senhor? Porque Jesus nos comprou. Nós pertencemos a Ele. Eu queria pensar sobre 3 palavras que esse texto nos traz à memória. Verso 1 e 2, a palavra consagração.
versos 3 a 5, a palavra memorial. E os versos 6 a 10, a palavra santificação. O que é consagração? Se você ouviu uma palavra, aquela pessoa foi consagrada, ela é uma pessoa consagrada, separada. O que mais? O que vem na sua memória quando falamos a palavra, a pessoa era muito consagrada? Ela se prepara, ela se dedica, é dedicada. Ela de fato gosta daquilo. Vamos supor que a pessoa gosta de tocar um instrumento musical. Vira e mexe, você escuta, você chega na casa, está lá a pessoa tocando o instrumento musical, se dedicando, não é verdade? Então ela é uma pessoa muito dedicada. Se a paixão dela é o conhecimento, vira e mexe, você vai ver ela com o que na mão? Um livro. Ela vai estar estudando. Ela vai lançar mão de todo o conhecimento que ela puder adquirir. Então a consagração dos versos 1 e 2, Deus diz que cada um de nós deve ser consagrado a Ele. Quando Jesus foi consagrado, Maria e José pegaram Jesus com 40 dias de nascido, foram de Belém até Jerusalém, 8 quilômetros, andaram a pé, para consagrar Jesus e oferecer a Deus o sacrifício que Deus exigia pela purificação deles. Jesus foi consagrado a Deus. Quando nós nascemos, se nascemos numa igreja como os costumes que nós temos, a criança quando nasce, ela é trazida ao local de culto e nós oramos consagrando ela a Deus. Nós dedicamos ela a Deus. Não é só a gente que faz isso. Tem pessoas que consagram seus filhos a ídolos. Tem pessoas que consagram seus filhos a ídolos. Desde pequenininho ele é motivado, ensinado a adorar aquilo que os pais acreditam que seja uma coisa boa para ele. Ou não? Basta a gente olhar os aniversários e os enfeites que acontecem naquele ambiente. Não estou aqui fazendo defesa ou atacando qualquer coisa, mas essa consagração a Deus deve ser algo que nós devemos prezar. Devemos ter em alto preço a nossa consagração a Deus. E se nós somos herdeiros de Deus, nós devemos buscar Ele em primeiro lugar. A segunda palavra está nos versos 3 a 5, memorial. O que é um memorial? Eu me lembro de muitas vezes ouvir conselhos de pessoas, se você não quiser esquecer algum compromisso, amarra uma linha no dedo ou no pulso, e cada vez que você olhar aquela linha, você vai lembrar por que você amarrou. O problema é se vocês lembrar só que amarrou, não lembrar por que amarrou. Hoje nós temos a agenda, nós podemos até colocar no celular lá para despertar já com o lembrete. Um memorial é para não esquecer. Se tem alguma coisa que nós não podemos esquecer, é do que Jesus fez na cruz por nós. Então a ceia é um memorial para nós não nos esquecermos de que nós éramos escravos do pecado, que nós estávamos condenados à escravidão por toda a vida e por toda a eternidade. E lembrar de que o preço que foi pago por nós não foi ouro ou prata, Pedro diz. Foi o santo e precioso sangue de Jesus, um cordeiro sem defeito. Jesus não pecou, até mesmo aquele homem do lado dele na cruz, enquanto um estava falando, tu não és o Filho de Deus, desce da cruz, te salva, e salva a gente também. Alguns estavam olhando, observando, e começaram a zombar. Ele confiou em Deus, então vamos ver se Deus quer bem dele.
Vamos ver se Deus vai vir libertar ele. Esse povo que estava falando isso era considerado o povo de Deus. É triste isso. Mas eram considerados os sacerdotes, aqueles que ensinavam a palavra de Deus ao povo, aqueles que ofereciam sacrifícios a Deus. E mal sabiam eles que o sacrifício de todo Israel, por todo o tempo que eles ofereciam, e o sangue daquele animal inocente que era derramado, apontava para o sangue inocente de Jesus. Ao passo que aquele outro homem ao lado de Jesus disse: nós merecemos esse castigo. Ele é inocente, ele não fez nada que merecesse esse castigo. Então ele reconhece que ele é pecador. Nós temos que ter na memória que nós também estávamos condenados, que o inimigo das nossas almas tinha o poder sobre nós. Como o povo de Israel que estava dentro daquela casa, que agora o sangue colocado na porta impediu que o anjo da morte entrasse naquele lar e tirasse aquela vida. O sangue de Jesus, que nos marca, impede que o inimigo das nossas almas tenha poder sobre a nossa alma. Ele não tem mais autoridade sobre nós. Se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar o texto de Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Verso 15 de Hebreus 2: e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão, durante toda a vida, pelo medo da morte. Agora, quem está em Cristo é uma nova criação. Agora nós não temos mais medo da morte. Paulo diz: eu prefiro até morrer, que é incomparavelmente melhor. Porque enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Ainda que Deus esteja aqui, e nós dizemos isso, e de fato Deus está aqui, mas nós não vemos Ele na sua plenitude. Mesmo Hebreus capítulo 2, no verso 9, fala assim, que nós ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas debaixo da autoridade do governo de Jesus. Mas quando Ele vier e nós nos reunirmos com Ele, então vamos governar com Ele, vamos reinar com Ele. Então esse memorial deve ser algo que está na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, quando nós falamos às pessoas. O que Deus tem prometido para nós, no final do verso 5, assim como Deus prometeu uma terra que emana leite e mel para o povo de Israel, Jesus prometeu para nós o céu, que emana mais do que leite e mel. Então, esse memorial, essa lembrança de quem nós somos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos, deve estar sempre na nossa mente. Porque senão a gente perde de vista o propósito e fica vagando pelo deserto da vida. Aí a gente começa a construir coisas deste mundo. Não estou dizendo que você não deve ter uma casa, um carro. Se puder, amém. Paulo disse que se o escravo que se converte a Cristo, ele é livre, mesmo que ele tenha continuar trabalhando como escravo. Mas se ele tiver a oportunidade nesta vida de se libertar da escravidão pelos meios legais, não deve perder a oportunidade. Se você puder ter uma casa melhor, aleluia. Se você puder ter um carro melhor, amém. Mas tudo isso, tudo que este mundo oferece, não deve ocupar o nosso coração. Jesus disse que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. O nosso coração vai para um lugar que nós temos como tesouro, como algo importante. Não é o tesouro que vem para o nosso coração que vai para onde está o tesouro. Se nós, na nossa memória, na nossa consciência, nós temos Deus, o céu, a presença de Deus como
algo de prioridade, como um tesouro, nós não vamos nos distrair com as coisas deste mundo. Podemos ter? Podemos. Podemos usar? Podemos. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 e o capítulo 10, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nem tudo nessa vida convém. Nem tudo nessa vida convém. O povo de Deus passou pelo deserto e teve um momento que eles queriam comer carne. Nós falamos sobre esse lugar há poucos dias atrás aqui. O nome do lugar se tornou Kibrot Tahavá, porque ali eles tiveram desejos. Nós precisamos controlar os nossos desejos. E é no deserto que a gente aprende a controlar a nossa velha natureza. Vira e mexe, aquele povo que estava no deserto queria voltar para o Egito. Memorial. Há uma promessa de uma Canaã celestial para mim e para você. E a terceira palavra é santificação. A santificação é um processo que começa na nossa vida e vai terminar só quando estivermos na eternidade. É uma atitude de se separar. A palavra santo não significa que não tem falha. A palavra santo não significa perfeição. Tem muito engano no entendimento do povo a respeito dessas palavras. Paulo, quando escreve a carta dele aos Efésios, por exemplo, ele escreve: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que moram em Éfeso. Ele mandou a carta para vivo ou para morto? Certo que é para vivo. Deus diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 16: eu sou santo, sede santos como eu sou santo. Deus é separado, e essa é a ideia, ser separado. A santificação é o processo do nosso dia a dia, de nós nos livrarmos daquilo que contamina a nossa mente, o nosso coração. Eu, quando era criança, minha mãe e minhas irmãs me deram muito banho, mas hoje eu precisei tomar banho de novo, e amanhã, novamente, e depois de amanhã, de novo. É um processo de limpeza. Enquanto nós estamos nesse mundo, a contaminação, a poeira, não é assim que acontece? Precisamos estar numa constante santificação, uma consagração, lembrando do que Jesus fez por nós. E agora, com essa motivação no coração, viver. O verso 6, ele fala que no final vai ter uma grande festa. Aliás, Jesus diz que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Deus não é um Deus de farra, mas Ele é um Deus festeiro. Existe uma diferença de farra para festa. A farra, ela se alegra com a desgraça. A festa se alegra e se congratula com as conquistas. Você vai para uma festa de aniversário, você vai para uma festa de casamento, não é assim? Agora a farra, eu me lembro de alguns lugares no Brasil até que tem a farra do boi. Há uma perseguição, maus tratos, não é assim que acontece a farra? A farra é assim, Deus não é farrista, Deus é festeiro. Ele se congratula, ele se alegra com a nossa vitória. Assim, quando Jesus saiu da água, ele disse: este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Amém? Então, quando o pecador se arrepende, cada vez que você se arrepende, os anjos fazem festa no céu. Lucas capítulo 15, ele fala sobre 3 festas. A festa do pastor que achou a 100ª ovelha que estava perdida. A festa da dona de casa que achou a 10ª moeda, aquela que estava perdida dentro de casa. E a festa do pai, que teve o retorno do filho
pródigo que voltou para casa. Então Deus é esse pai, Deus, ele é comparado a essa mulher, Deus é comparado a esse pastor que deixa as 99 ovelhas e busca aquela que se havia perdido. Amém? Deve ser nosso alvo para toda a vida. Quando fala de 7, quando a Bíblia usa o número 7, ela está falando de totalidade. Quando ele usa o termo 7 aqui, durante 7 dias comereis pães sem fermento, o fermento simboliza o pecado, aquilo que contamina. 1 Coríntios nos fala que nós devemos comer os pães ázimos da sinceridade. O fermento, ele age estragando o alimento. Quando a mulher pega a farinha e coloca o fermento na farinha, mistura, ele leveda, ele vai entrar no estado de decomposição. Então ele começa a fermentar. Ele até esquenta, não esquenta? Sim ou não? Por quê? Porque ele está fermentando. E a mulher, a dona de casa, a mãe, pega então aquele pão agora, coloca na forma e deixa ele fermentar de novo, crescer num tamanho que ela acha que vai ficar bem fofinho, e aí coloca no forno para interromper o processo de fermentação. Vocês já repararam que esses pães caseiros que nós não colocamos nenhum tipo de conservante, depois de 3, 4 dias, se você não colocar num lugar adequado, ele começa a bolorar? Assim é o fermento do pecado. Se nós não resolvermos ele, se nós não nos livrarmos dele, ele vai fermentar e ele vai nos levar à destruição. Deus usa símbolos para que nós entendamos o que acontece no mundo espiritual. Terceiro, é uma promessa para todas as gerações. O verso de número 8. Naquele dia dirás ao teu filho. Aí qual era o papel do filho? Quando ele casasse, falar ao filho dele. E depois ao filho dele, até que Cristo volte. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus vai voltar. Quarto, é um processo de ação. O verso de número 9 nos diz: isso te servirá de sinal em tua mão. O que é que tira o fermento de dentro de casa? São os nossos pés? Ou as nossas mãos? As nossas mãos. Nós devemos agir. Nós não devemos ser passivos. Ah, se Deus quiser me salvar, Ele me salva. Eu não faço nada, eu não tiro aquilo que está contaminando. Adianta eu colocar um band-aid sobre a picada de uma serpente? Eu tenho que cortar e tirar pelo menos a grande porção de veneno que foi inoculado dentro da minha pele. Eu tenho que tirar. Não adianta eu colocar um band-aid sobre um ferimento contaminado. Eu tenho que lavar, eu tenho que limpar e depois aplicar a medicação para que haja cura. Assim é o pecado. Nós precisamos confessar ele. Se nós não gostamos de uma pessoa, a gente tem que chegar lá para a pessoa e dizer: eu não gosto de você, eu quero gostar de você, você me ajuda? A gente está sendo sincero. A gente não está tapando as frestas, as rachaduras. Nós estamos sendo sinceros. Também a santificação dos nossos olhos. Ele diz: será por frontal entre os vossos olhos, memorial entre os teus olhos. Então, a nossa maneira de olhar, para onde a gente olha, a gente vai. Eu não sei se vocês repararam, mas os olhos ficam na frente da cara da gente, não é? Não fica na frente da cabeça? Não sei se a cabeça é para cá, é aqui atrás, não é? Até onde me consta. Então os olhos estão na frente, por quê? Eu estou olhando por onde eu estou caminhando. Nós temos um alvo,
Nós temos na Canaã celestial, nós temos uma promessa de Deus, a vida eterna. E se nós não fixarmos os olhos nisso, nós vamos perder isso de vista. Eu não sei se vocês conhecem esse ditado, mas a gente ouviu muito na nossa vida, pelo menos a minha, o que os olhos não veem, o coração não sente. Já viram esse ditado? Os que os olhos não veem, o coração não sente. Domingo passado eu falei que se os meus vizinhos lá do prédio, que mora perto de casa lá, forem viajar, forem embora, me abandonarem, sabe o que eu vou sentir? Nada. Não conheço eles. Agora, se minha esposa, que eu estou vendo todos os dias, me abandonar, o meu coração vai ficar ferido. Se o meu filho me abandona, eu vou sentir. Então, os nossos olhos devem estar nesse memorial, em Cristo. Nós devemos olhar para Cristo. A 15ª rebelião do povo de Israel, Deus mandou serpentes venenosas, e algumas pessoas começaram a morrer. Eles disseram: pecamos, fomos rebeldes contra Deus, desobedecemos a Deus. Moisés nos ajuda, e Deus disse: olha, pega, faz uma serpente de bronze, coloca ela numa haste, e a pessoa que foi mordida por cobra e olhar para essa serpente será curado. Não é colocar aquela serpente de bronze num copo d'água, deixar meia hora para depois tomar um golezinho, não. Era só olhar. Era só olhar. João capítulo 3, versículo 14, Jesus diz: assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, eu também vou ser levantado. E Jesus foi levantado não numa haste, numa cruz. Então, se nossos olhos estão em Jesus, nós somos curados do nosso pecado, da nossa condenação. E ele diz mais no falar. A nossa santificação tem que ser também na nossa boca. A maneira como nós falamos, temos que evitar palavras chulas, palavras de maldição, palavras de ofensa, mentira. Da nossa boca não pode sair água salgada e água doce, se a gente fosse comparável a uma fonte de água. Não é assim? Deve sair somente algo que seja agradável, agradável a quem ouve. E o 7, no zelo. Então nós devemos ser zelosos. Quando a gente zela por alguma coisa, aquilo está pronto para o uso. A mulher zelosa, ela mantém a casa limpa. É agradável. Você entra dentro de uma casa que é bem zelada, você se sente bem. Você se sente num lugar aconchegante. Agora, quando não tem zelo, fica meio abandonado, a pessoa até pensa duas vezes antes de entrar em algum ambiente assim, ou não. Pode ser um galpão. Quando o galpão está abandonado, ninguém entra mais lá, aquilo começa a ter teia de aranha para todo lado. Você entra, daqui a pouco você tem que estar tirando as teias de aranha do seu cabelo, não é assim que acontece? Agora, se você entra num galpão que é bem zelado, mesmo que seja de chão, você se sente um lugar aconchegante. Não estou dizendo que a gente vai ser perfeito, mas deve ser consagrado. Deve-se buscar a santificação. Então, essas 3 palavras. A terceira, santificação, em 7 lições. Nós vamos ter uma grande festa no dia que Jesus voltar. Aliás, a Bíblia nos fala de 7 anos de festa. Não é 7 minutos, não é 7 dias, é 7 anos. Deve ser o alvo da nossa vida. Essa promessa não é só para nós, é para os nossos filhos também. Atos 2, verso 39, Pedro diz, Atos 2, 39, que a promessa de Deus é para aqueles que ouviram, para os filhos deles e para quantos estão distantes. Jesus diz em João capítulo 10, eu tenho muitas ovelhas que não são deste curral. Que curral Jesus está falando ali? O povo de Israel.
Eu tenho muitas ovelhas na nação brasileira, na Argentina, no Uruguai. Jesus tem ovelhas espalhadas pelo mundo todo. Todas as povos, tribos, línguas e nações. Nós vamos estar no céu. Eu falo sempre para os haitianos, sempre não, mas assim, de vez em quando eu faço eles lembrar que no céu vai ser fácil da gente se entender, porque todo mundo vai falar português. Não vão falar crioulo nem francês. Eles dão risada também. Aí eles já respondem, eles já pegaram a minha piadinha, eles dizem, não, todo mundo vai falar crioulo. Eu falei, que seja, mas nós vamos nos entender. Amém? Então deve ser uma atitude, deve ser algo que nós colocamos nossos olhos, falamos sobre isso e zelamos por isso. Amém? Vamos ficar em pé. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.